Olá pessoal, divulgando meu novo curso com vocês, um curso de eletromiografia de superfície, um curso 100% online, onde a gente vai estar aprendendo a analisar e interpretar o sinal eletromiográfico. Nós vamos aprofundar muito na fisiologia e na instrumentação da eletromiografia de superfície, um curso com mais de 20 aulas. Aqui você vai aprender a interpretar, analisar e construir um relatório do ponto de vista fisiológico e apresentar ele para o seu paciente, ok? Não existe nada como esse curso no mercado. Eu garanto que aqui vocês vão aprender de fato o que é um sinal eletromiográfico e como interpretar este sinal. Então você que já atua na prática clínica ou você que é um estudante, está realizando o seu trabalho de conclusão e está com dificuldade de encontrar um curso nesse sentido, venha conhecer o meu curso. Aqui eu garanto que você vai aprender o que é o sinal eletromiográfico e como fazer a interpretação deste sinal, tá bom? Entre no site e saiba mais a respeito. Bom, vamos estudar agora a junção neuromuscular. Bom, como nós vimos na primeira aula, o músculo esquelético é considerado um tecido excitável, o que significa que o seu potencial de membrana pode ser alterado, isto é, em decorrência de um estímulo, essas células podem ter a sua membrana despolarizada e, como resultado, a contração da célula. Logo, as células do músculo esquelético, no entanto, não podem gerar os seus próprios potenciais de ação. Em vez disso, eles devem receber um sinal químico despolarizante liberado pelos neurônios motores que inervam a célula. Vamos ver isso melhor. Bom, os neurônios cujos axônios inervam as fibras musculares esqueléticas são chamados de neurônio motor, ou ainda neurônio motor alfa ou neurônio motor somático. Note que o axônio dessas células é envolvido por bainha de mielina, essa estrutura de coloração azulada. Ao atingir uma fibra muscular esquelética, o axônio motor perde a sua bainha de mielina, percebe? E se ramificam em várias terminações. Essas terminações formam múltiplas expansões, chamados de botões sinápticos. Cada um desses botões sinápticos constitui a porção pré-sináptica de uma sinapse especial chamada junção neuromuscular, ou ainda placa motora. Desse modo, cada botão sináptico e sua respectiva área da fibra muscular inervada constitui uma junção neuromuscular. Na respectiva micrografia, nós podemos observar aqui, uma junção neuromuscular, seu respectivo neurônio motor e as respectivas fibras musculares, certo? E aqui no cantinho a gente consegue observar mais uma junção neuromuscular, percebe? Bom, a junção neuromuscular é ainda conhecida como uma sinapse
tripartida, isto é constituída por terminais nervosos motores, portanto, membranas pré-juncionais ou pré-sinápticas, membranas pós-juncionais ou pós-sinápticas, no caso, a fibra muscular esquelética, e células de Schwann perisinápticas, ou seja, um tipo de célula glial que recobre a junção neuromuscular. Desse modo, então, pode haver uma integração funcional entre esses três tipos de célula devido à sua proximidade física. Por isso, então, a junção neuromuscular é chamada de sinapse tripartida. Vamos analisar uma outra ilustração para a gente entender melhor. Temos então o axônio do neurônio motor, envolvido pela bainha de mielina. Próximo à junção neuromuscular, essa bainha é perdida. O neurônio motor então formam vários terminais. No caso, a gente consegue observar apenas um único terminal com sua respectiva membrana pré-juncional ou pré-sináptica e a membrana pós-sináptica, no caso, a membrana da fibra muscular, também chamada de membrana pós-juncional. E como a gente pode observar aqui envolvendo a junção neuromuscular, a presença de células de Schwann. Bom, vamos agora aumentar a resolução de um botão sináptico para a gente enxergar melhor algumas estruturas. Então, na respectiva imagem, a gente pode observar o botão sináptico contendo várias vesículas sinápticas no seu interior, bem como várias mitocôndrias. Perceba que o botão sináptico é posicionado sobre uma região especializada da membrana muscular. Desse modo, então, nós temos a membrana pré-sináptica, ou também chamada de membrana pré-juncional, que é então a membrana do terminal nervoso do neurônio motor. Temos a membrana pós-sináptica, que no caso é a membrana da fibra muscular, também chamada de membrana pós-juncional, e o espaço entre essas duas membranas é chamado de fenda sináptica. Essa fenda possui aproximadamente 100 nanômetros de largura, contém uma lâmina basal e diversas enzimas, como por exemplo a enzima acetilcolinesterase. Cada botão sináptico possui uma alta densidade de vesículas sinápticas contendo o neurotransmissor acetilcolina, como nós já observamos, além de uma alta densidade também de mitocôndrias. Essas vesículas contendo o neurotransmissor acetilcolina ficam muito próximas à membrana pré-sináptica em uma área chamada de zona ativa, onde na membrana pré-juncional há a presença de vários canais de cálcio dependentes de voltagem.
Já a membrana pós-sináptica ou pós-juncional possui uma densidade de aproximadamente 10.000 receptores colinérgicos nicotínicos de acetilcolina por micrômetro quadrado, ou seja, a densidade de receptores nicotínicos na membrana pós-sináptica é bem alta. Perceba ainda que na membrana pós-sináptica ou pós-juncional há a formação de fendas, chamadas de fendas subneurais, onde há a presença de canais de sódio dependentes de voltagem. Beleza? Então essa é a estrutura básica de uma junção neuromuscular. Bom, a síntese do neurotransmissor acetilcolina se dá a partir de uma molécula de acetil-CoA, que, como nós vimos na aula de metabolismo, no conteúdo de introdução à fisiologia, é produto da conversão de piruvato pela piruvato desidrogenase, que está presente nas mitocôndrias. Daí, então, a alta densidade de mitocôndrias nesses botões sinápticos. Quando no citosol, a acetilação de uma molécula de colina por acetil-CoA é realizado por uma enzima chamada de acetiltransferase ou colina-acetiltransferase, formando assim a acetilcolina. E a captação de acetilcolina pela vesícula é realizada por um transportador vesicular de acetilcolina. Vamos aumentar a resolução da nossa vesícula para a gente entender como ocorre esse processo. Note que na membrana vesicular há uma ATPase que bombeia prótons para o interior da vesícula. Desse modo, a vesícula torna-se mais acidificada internamente, assim como torna-se mais positiva, isto é, carregada positivamente devido aos prótons. O transportador de acetilcolina, transportador vesicular de acetilcolina, utiliza então energia desse gradiente eletroquímico de prótons para mover prótons para fora da célula e bombear acetilcolina para dentro da vesícula, melhor dizendo, né? Bombear prótons para fora da vesícula e bombear acetilcolina para dentro da vesícula. Isto é, a captação vesicular de acetilcolina se dá por um mecanismo de contratransporte. Bom, a membrana vesicular ainda é recoberta por uma série de proteínas, como nós podemos observar na respectiva ilustração. Para o nosso estudo, é importante nós sabermos que a membrana vesicular contém uma proteína chamada sinaptotagmina, sinaptobrevina, corrigindo aqui, sinaptobrevina, e uma RAB GTPase. Quando o potencial de ação alcança a membrana pré-juncional, há então a abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem e, consequentemente, há um influxo de cálcio
para o interior da célula por meio do seu diferencial de concentração eletroquímica ou gradiente eletroquímico. Esse cálcio no citosol sensibiliza a sinaptotagamina, estimulando assim a ancoragem dessas vesículas à membrana pré-juncional pela interação com sintaxina e pela SNAP25. Como resultado dessa ancoragem, há então a promoção da fusão vesicular e liberação de acetilcolina por meio da exocitose. Desse modo, há então a interação da acetilcolina com os seus respectivos receptores colinérgicos nicotínicos de acetilcolina que estão presentes na membrana pós-juncional ou na membrana pós-sináptica, que no caso é a membrana da fibra muscular. Após essa interação com o receptor, a acetilcolina tem que ser removida rapidamente da fenda sináptica. Essa rápida difusão, ou melhor, essa rápida remoção deve ocorrer para que a acetilcolina não se difunda para longe dessa sinapse e estimule outros receptores adjacentes. Desse modo, então, nas sinapses colinérgicas, essa remoção de acetilcolina é realizada especialmente por uma enzima chamada acetilcolinesterase, que então lisa a acetilcolina em uma molécula de acetato e uma molécula de colina. Uma outra enzima chamada butirrilcolinesterase também realiza essa lise da acetilcolina. No entanto, a butirrilcolinesterase está presente principalmente no fígado, onde é sintetizada, bem como no plasma. Desse modo, nas sinapses colinérgicas, a acetilcolinesterase é a enzima principal que realiza essa eliminação ou inativação da acetilcolina. A colina, originada dessa quebra pela acetilcolinesterase, é então recuperada, recaptada pelos neurônios colinérgicos por um transportador de colina de alta afinidade. Esse transportador é, na verdade, um simportador sódio-colina. Sódio que será bombeado de volta para o meio extracelular por meio das bombas sódio-potássio ATPase. E desse modo, então, a colina recaptada é então aproveitada para uma nova síntese de acetilcolina. Bom, além disso, a membrana pré-sináptica ou pré-juncional ainda possui uma série de receptores pré-sinápticos, como por exemplo receptores nicotínicos, receptores muscarínicos do tipo M1, M2 e também receptores para a adenosina. Esses receptores são importantes, uma vez que eles automodulam e autorregulam a liberação
de acetilcolina sob determinadas condições. No entanto, nós não vamos abordar esse conteúdo por enquanto. Além da presença desses receptores, é importante a gente saber que, juntamente com a acetilcolina, também são coliberadas moléculas de ATP, e essas terão um papel nessa autorregulação ou automodulação. Bom, mas vamos agora estudar melhor os receptores colinérgicos nicotínicos na membrana pós-juncional. Bom, os receptores colinérgicos nicotínicos no músculo são constituídos por 5 subunidades, como você pode observar. 2 subunidades alfa, uma gama, uma beta e outra delta. Essas 5 subunidades estão dispostas em torno de uma cavidade central, como a gente pode observar por meio de uma imagem superior. Essa cavidade central é o poro do canal, que em condições de repouso é impermeável a íons. Bom, dentro dessa estrutura pentamérica, os 2 sítios de ligação para a acetilcolina estão nas interfaces das subunidades alfa e gama e na interface das subunidades alfa e delta. A interação, então, com 2 moléculas de acetilcolina, uma em cada sítio, abre o canal do receptor, que é um canal catiônico, ou seja, permite o movimento de íons com carga elétrica positiva, portanto, cátions. E como nós estamos falando de um movimento que se dá a favor do gradiente eletroquímico, nós estamos falando então do movimento de sódio e de cálcio para o interior da célula, ou seja, um influxo de sódio e cálcio, ou seja, um influxo de cátions, especialmente o sódio. Ok? Então essas são as estruturas básicas de uma junção neuromuscular, tá? Você pode estar revisando esse conteúdo pelas seguintes referências.